De pé como estamos, abra sua Bíblia comigo. No Evangelho segundo escreveu São João, João capítulo de número 14, versículo de número 16 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Amém. João 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém aí. Isso. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Tem algum pentecostal aqui? Então vamos orar. Senhor, mais uma vez nós te adoramos. Mais uma vez nós entramos na sua presença em reverência, porque nós entendemos que dentro de alguns minutos e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Marataízes, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue céu sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem tomar seu assento dando um grito de glória a Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe para este lindo culto, eu fiquei extremamente feliz quando recebi o convite e me recordei que alguns anos atrás eu estive aqui. E eu falei ao Senhor: Senhor, me dá algo novo para que eu possa ministrar o coração da igreja de Marataízes, principalmente nessa festividade de jovens. E Deus me deu algo que, se eu conseguir traduzir em palavras o que eu já senti só em meditar, eu tenho certeza que o céu vai ficar bem baixinho aqui entre nós esta noite. Só que eu sou um pregador das antigas, eu sou um veterano, a minha barba branca me entrega. Então eu preciso que os crentes daquela antiguidade, da minha antiguidade, aqueles canela de fogo, sabe? Aqueles pentecostais raiz, não sei se tem algum aqui dentro, tem? Estão esparramados, então vocês me ajudem, tá bom? Na medida que eu estiver pregando, você pode adorar a Deus, você pode glorificar a Jesus. Eu acredito que a Assembleia de Deus ainda é a mesma. Pregava agora há pouco lá na Assembleia de Deus de Aribiri e o céu desceu naquele lugar. Ficou um ambiente tão abençoado que não dava vontade de sair de lá. Lá está comemorando os 112 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Então, com esta mesma fé, eu peço que você me ajude. Amém? Se você puder evitar caminhar na igreja a partir de agora, eu vou te agradecer muito. Estou ficando um velho ranzinza, tenho dificuldade de estar pregando e as pessoas andando na minha frente. Corta a minha atenção, só Jesus na causa. Mas não é uma ordem, é só um pedido. Porque vai que no meio do culto te dá uma diarreia, daquela que não tem Imosec que resolva,
Nós vamos entender se você levantar e sair correndo no meio do culto. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você está preparado? Diga: para uma viagem. Faremos uma viagem só de ida nessa noite. Uma viagem para dentro do coração de Deus. Quem quer ir nessa viagem comigo pode dar um grito de glória a Deus aí. Perfeito. Roberto, mude a música para mim. Eu li um texto tão conhecido, João 14, uma promessa tão antiga e já cumprida pelo nosso Salvador, que enquanto eu lia, eu quase fiquei saudosista, porque eu me lembrei que o primeiro versículo que eu decorei da Bíblia Sagrada, quando era jovencinho, jovem convertido, foi no capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu São João. Aliás, o capítulo 14 do Evangelho de São João, todo assembleiano tinha que ter ele de cor na cabeça. A nossa turma, a velha guarda, os raízes, conseguem até hoje recitar quase que de cor João 14. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi João 14 foi de um presbítero da nossa igreja, o presbítero irmão Olaide Gomes. Está vivo ainda, tem quase 90 anos. Aquele velho estava num culto ar livre, com o microfone na mão, e ele leu João 14, mas com uma maestria, com uma dicção tão bonita, que eu achei que ele estava recitando um poema. E eu marquei na minha velha Bíblia João 14. Na semana seguinte a esse episódio, fui para o meu primeiro evangelismo pessoal, e o meu líder de mocidade sempre dizia: olha, vou dar para vocês uns folhetos, e antes de entregar folhetos, leia, para que você saiba, caso alguém lhe pergunte o que está escrito, e você não passe vergonha. Então eu recebi a ordem, e ordem dada para mim, a ordem cumprida. Peguei o texto, o folhetim da Sociedade Bíblica do Brasil, e em cima tinha um desenho de uma floresta, e o texto era João 14. E eu fiquei tão feliz, porque eu li a primeira vez, li a segunda vez com os olhos abertos, da terceira vez em diante eu fui lendo e fechando os olhos, da quarta em diante eu tinha memorizado o texto. E aí eu fiquei feliz, fui falar com o meu companheiro de evangelismo, que era o Márcio Sestari. Falei: Márcio, aconteceu um milagre comigo. Ele disse: que milagre, Feliciano? Eu disse: decorei João 14. Ele abriu aquele sorriso banguela, porque ele só tinha 2 dentes na boca, o Márcio. Era o zagueiro e o atacante. E ele olhou para mim e disse assim: isso aí não é milagre não, porque nós, a Assembleia de Deus, sabemos João 14 de cor. Você só é mais um assembleiano. E eu fiquei feliz também. Alguém se lembra de João 14? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai, se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos um lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Esta é a promessa do meu Cristo, e oxalá ele cumprisse essa promessa hoje à noite. E se a trombeta do arrebatamento tocar hoje à noite, e daqui de dentro desta linda igreja, de quem está assistindo pelo telão aí fora, só 2 crentes subirem, um eu tenho certeza que sou eu. Quem é o outro? Vem comigo, deixa eu ver. Eu quero ver você provar isso durante o culto. O que eu trago para vocês hoje é algo que vocês talvez nunca tenham ouvido. João 14 é um texto que está fora do esquadro do Testamento. Vocês sabem que a Bíblia Sagrada não foi escrita para ser um livro comercial. Os livros da Bíblia Sagrada foram escritos aleatoriamente. Esse livro, esse velho livro que nós carregamos, ele levou 1.600 anos para ser escrito. Quase 2 milênios. Ou seja, o primeiro escritor da Bíblia e o último nunca se viram. Nem sonharam em conhecer-se. Mas quem lê o primeiro livro da Bíblia e o último, parece que os dois sentaram numa mesa para bater um papo e dizer: olha, eu começo e você termina. Gênesis começa com um casamento entre Adão e Eva. Apocalipse termina com um casamento entre Jesus e esta linda igreja que está me ouvindo pregar aqui. Então esta é a beleza da Bíblia Sagrada, um livro extremamente extenso. E o nosso livro, a Bíblia dos protestantes, ela tem apenas 66 livros, diferente da Bíblia Católica Romana, que foi a primeira Bíblia que eu li. Eu tinha 9 anos de idade, pastor José, quando eu li a Bíblia Sagrada inteira, de capa a capa, a primeira vez. Eu era coroinha lá na paróquia Cristo Rei, do Padre Ângelo, e eu li a Bíblia Ave Maria. E dentro da Bíblia Católica tinha 7 livros, que são extremamente interessantes.
eles não são carregados da canonicidade, assim a linguagem dos teólogos, né? Eles não têm a inspiração divina, mas são livros históricos. O livro dos Macabeus conta histórias lindas acerca de uma família que lutou contra os ímpios e pela fé em Deus venceram. Então, a Bíblia é esse livro todo poderoso, um livro dividido em dois tempos, Velho e Novo Testamento. No Velho Testamento nós temos 39 livros e no Novo 27 livros. Os 39 livros do Velho Testamento são carregados de dor, de angústia. Não é difícil você abrir a Bíblia em qualquer página do Velho Testamento e ouvir alguém falando assim: ai, ui. Se torcer o Velho Testamento é perigoso pingar sangue, porque o Deus do Velho Testamento tinha na mão um chicote e na outra mão ele carregava um cajado, e ele não se fazia de rogado. Quando era preciso, ele desferia golpes sobre o seu povo, porque ele queria trazer o povo à pureza, à santidade. O Velho Testamento é um testamento de frustração. Nós temos uma igreja do Velho Testamento. Pastor, isso é heresia, porque a igreja nasce no Novo Testamento. Não, a igreja nasceu no Velho Testamento. A palavra igreja vem de um verbo grego, eklésia, ou eclesia, que significa chamados para fora. Nós temos uma igreja no Velho Testamento que nasceu exatamente com esse pedido. É Deus entrando na Mesopotâmia antiga, na cidade de Ur dos Caldeus, dentro de uma tenda de um nômade, e encontra ali um homem chamado Abrão. E olha o que Deus diz a Abraão: Abraão, sai para fora. A palavra igreja significa chamados para fora. Com Abraão nasce uma igreja no Velho Testamento. Só que a igreja do Velho Testamento, ela fracassou. Uma igreja que sucumbiu ao mundo. Uma igreja que Deus conseguiu arrancar ela do Egito, mas não conseguiu arrancar o Egito de dentro dela. Uma igreja que tinha a promessa de entrar em Canaã, mas sucumbiu dentro do deserto por 40 anos. Moisés tirou do Egito quase 3 milhões de crentes, e somente 2 dos que ele tirou, entre os 3 milhões, entraram em Canaã: Josué e Calebe. Quase 3 milhões de pessoas sepultadas no deserto. Por quê? Porque eles saíram do Egito, mas o Egito nunca saiu de dentro deles. Por que você acha que nós temos o Velho Testamento na Bíblia apenas como história? Não. Quem não conhece a história está fadado a repetir os mesmos erros. Por isso que está escrito que tudo que foi escrito para o nosso entendimento. E nós precisamos ler esse livro mais. E aqui vai um puxãozinho de orelha em nós que somos assembleianos, somos evangélicos. Somos o único povo que não temos paixão pelo livro que nos guia. Qualquer pessoa que se converte ao Espiritismo, em menos de 6 meses, ela leu todos os livros de Allan Kardec. Em menos de 1 ano, ela tem memorizado o Evangelho segundo o Espiritismo. Qualquer pessoa que se converte aos Testemunhos de Jeová, em menos de 2 anos, a pessoa tem dentro da memória quase 200 versículos decorados. E aí ela já pode sair para a rua para anunciar o evangelho deles. Qualquer pessoa que se converte ao Islã, em menos de 2 anos, já leu o Alcorão inteiro e está pronto para morrer por causa de Alá. Somos o único povo que se converte à fé verdadeira, temos a Bíblia Sagrada e ignoramos ela. Alguns só carregam ela debaixo do braço, pensando que é desodorante. Outros deixam ela aberta em casa, do lado da cama ou na estante, sempre aberta, ou no Salmo 91, ou no Salmo 23, como se fosse uma espécie de mandinga, uma macumbinha evangélica. Está tudo errado. O salmista ensinou para nós como é que a Bíblia funciona. Não é deixar ela aberta perto da cama. O salmista diz: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O segredo da Assembleia de Deus é esse: é amar a Bíblia, é comer a Bíblia, é devorar a Bíblia Sagrada. O primeiro livro da Bíblia a ser escrito, você sabe qual foi? Jó. Você nem sabia disso. E quem foi que escreveu Jó? Moisés, o mesmo que escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Só que ele não escreveu apenas Jó, e não escreveu apenas o Pentateuco. Tem vários salmos da Bíblia escritos pelo velho Moisés. Olha como a Bíblia é extravagante. Nós temos na Bíblia os profetas maiores e os menores. Quando eu era ignorante, eu achava que o profeta maior valia mais que o profeta menor. Depois eu fui entender que o profeta maior é aquele que teve um volume maior de profecias, como Isaías, Jeremias, Ezequiel.
E os profetas menores, os que tinham um volume pequeno de profecias, como Abacuque, Sofonias, Ageu. Só que os menores não são diferentes dos maiores, não tem menos valor, pelo contrário, é num livro pequenino da Bíblia que só tem 2 páginas que tem esta palavra aqui, ó: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Está lá no livro do profeta Abacuque. Então a Bíblia é esse livro, um livro que tem romance, tem amor dentro da Bíblia. Temos a carta de Salomão, a carta de Cantares, escrita para a velha sunamita. Nós temos livros históricos, nós temos livros que são pesadíssimos, como por exemplo o livro de Provérbios. Provérbios são conselhos. O homem moderno diz que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Tem alguns conselhos fora de Provérbios que dá arrepio quando a gente lê. Tem um que diz assim: melhor é o homem ir a um velório do que ir a uma festa. Tenta convencer o seu filho disso. Chega na sua filha e diz assim: ó, tem uma coisa boa para você fazer hoje. O que, mãe? Ó, vai num velório. Tem velório da dona falando de tal, você vai ver como é bom. Que coisa, sua filha fala: a senhora é louca, a senhora é mórbida, a senhora gosta de coisa ruim. Mas está escrito que melhor é o homem ir a um velório do que ir a uma festa. Só vai entender isso quem é velho, porque o velho sabe a dor que é ficar em casa esperando o filho depois de uma noite de sábado e o filho não vem. Você não sabe para onde ele foi. Ele desliga o celular, deixa acabar a bateria do celular, esquece da gente, a gente fica agoniado, porque quem vai em uma festa vai atrás de azaração, vai atrás de drogas, de sexo, etc, etc. Mas quem vai num velório, não. A pessoa entra, olha para aquele paletó de madeira, vê um ser humano que estava vivo até ontem e diz assim: se foi ele hoje, amanhã pode ser eu. A pessoa sai pensando na vida. Esta é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a boca de Deus falando. Quando eu era menino falavam assim, que a Bíblia aberta era a boca de Deus falando. Eu emendei depois de velho: fechada também é a boca de Deus falando. Quantos julgamentos são feitos ao redor do mundo, em países cristãos como os Estados Unidos da América, que antes de ter um julgamento, alguém apresenta uma Bíblia e faz o cidadão colocar a mão em cima dela e fazer um juramento. Por que as pessoas acreditam na Bíblia? Porque ela não é um livro comum. Uma vez em um debate filosófico com um cidadão aí do país, ele tentou me ridicularizar e riu de mim, dizendo: você acredita mesmo num livro que tem mais de 40 autores? Eu disse: jamais acreditaria nisso, porque cada autor tem um pensamento. Ele falou: então você está mentindo, que você crê na Bíblia. E eu tive que ensinar ele, dizendo assim: a Bíblia não é um livro que tem mais de 40 autores, ela tem mais de 40 escritores. Autor é um só. E o autor da Bíblia está aqui em Marataízes nessa noite. Ele é tão grande que enquanto eu prego, ensino, ele caminha no meio dos castiçais. E mesmo os pés dele estando aqui dentro dessa igreja de Marataízes, a face dele está diante dos serafins que estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a Assembleia de Deus de Marataízes já vai ficar cheia da sua glória. Esta é a palavra do Senhor, esta é a Bíblia Sagrada. Ame a Bíblia, coma a Bíblia, devore a Bíblia e nunca tenha vergonha da Bíblia. Há um versículo na palavra que diz assim: não envergonhe do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não importa se Deus aqui para frente te exaltar, se você conseguir um emprego lá na NASA, se você for alguém da área das ciências que vai descobrir o câncer, não importa se você é das letras, não importa onde você chegar, lembre de onde você veio. Foi com esse livro, foi esse livro dentro do seu coração, carregando ele para os cultos. Por que eu digo isso? Porque as pessoas vão passando o tempo, vão conseguindo riquezas, vão conseguindo entendimento, vão ficando intelectuais, e no meio do intelecto acabam esquecendo a palavra, acabam ridicularizando a palavra, acabam dizendo que esse livro tem que ser inclusive reinterpretado. Já tem uma lição hoje de alguns ex-pregadores de fama do Brasil dizendo que a Bíblia é um livro ultrapassado, que nós temos que deixar ela mais moderna. Homens que se perderam no meio do caminho, vomitaram de tanta coisa ruim que comeu, de tanto lixo tóxico que comeram. Mas nós, assembleianos, temos uma raiz fincada. Nada abala a nossa fé, porque a palavra está acima de tudo e acima de todos. E por esta palavra eu morro, e por esta palavra eu vivo. É por isso, pastor, que 16 anos dentro de Brasília eu provei para todos os irmãos que Babilônia não muda Daniel, mas Daniel põe fogo em Babilônia. O Egito não muda José, mas José consegue governar o Egito.
Temos que entender que Deus é maior do que tudo e é maior do que todos. Quem concorda com essa minha pequena introdução pode dar um glória a Deus, por favor. Então respire fundo e vem comigo. O capítulo 14 do Evangelho de João, ele está fora do contexto. Como a Bíblia não foi escrita para ser vendida, e ela não foi escrita em ordem cronológica, o capítulo 14 de João deveria estar entre o capítulo 18 e 19, momentos antes da crucificação de Jesus. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Só falo se todo mundo tiver curiosidade de verdade. Simples. Porque quem conhece a história e o texto vai ver que o capítulo 14 de João é um capítulo de despedida. É um capítulo de término. Jesus chamou os seus 12 discípulos, a quem ele transforma em apóstolo, 12. Quantos eu disse? 12. Você sabe que Jesus não teve somente 12 discípulos, não é? Somente lá em Lucas capítulo 10, ele enviou uma comitiva de 70 discípulos. O que significa a palavra discípulo? Discípulo é aluno. E qual era a nomenclatura dada a Jesus quando ele caminhava pela terra? Rabi, Raboni. E o que é um rabi, um raboni ou um rabino? É um professor, é um mestre que ensina. Então, Jesus não era o único, haviam outros naquela época. Os judeus se espelharam muito na filosofia dos gregos, quando Sócrates, Aristóteles e Platão criaram as escolas ao ar livre, para que todos tivessem acesso. Então Jesus gostava de ensinar ao ar livre. A escola dele começou a crescer em um dia especial, em um casamento, quando Jesus estava lá nas bodas de Caná da Galileia, quando ele operou aquele sinal, aquele prodígio, transformando 6 taças de água em vinho. Quando aquele milagre aconteceu, Israel foi abalado. Fazia centenas de anos que não aparecia profeta em Israel. Entre Malaquias e Mateus temos um período de 400 anos em que Deus ficou sem falar com a raça humana, chamado de período interbíblico. Israel tinha saudades de ouvir a voz de Deus, de ver os sinais de Deus. E de repente, a boca miúda pela terra começam a dizer: apareceu um profeta. Onde? Numa festa de casamento. E como sabem que ele é profeta? Ele tocou em 6 taças de água, em 6 talhas de água, e as talhas, quando foram abertas, não tinham mais água, estavam cheias de vinho, e o melhor vinho da festa. A notícia esparramou, e sabe o que as pessoas faziam? Começaram a deixar as suas casas, deixar as fazendas, deixar os sítios, as chácaras. Israel vivia oprimido pelo Império Romano. Mais de 95% dos judeus não sabiam ler, não sabiam escrever, mal tinham alimento diário, ficavam chorando pelo peso que carregavam, se lembravam inclusive do cativeiro de Babilônia, que foi um outro período de muita dor. Israel estava carregado de angústia, e de repente alguém começa a dizer: surgiu um profeta de verdade. E perguntaram qual é o nome dele, e as pessoas diziam: Yeshua, o filho de Maria. Dizem que por onde ele passa coisas extraordinárias acontecem. Dizem que ele dá vista ao cego, que ele levanta o paralítico, dizem que ele cura os enfermos, dizem que ele faz coisas extraordinárias. E as pessoas começaram a deixar a vida de miséria que tinham para seguir Yeshua. A escola de Yeshua começou a crescer. O rabino da Galileia começou a crescer, ele começou a ter alunos, 1, 2, 10, 100, 1000, milhares. Houve um dia em que a aula de Jesus explodiu. Ele tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças na frente dele. Se cada homem tivesse uma mulher, e cada homem uma mulher, uma criança, 15.000 alunos em uma única sala de aula, ao ar livre, no pé da montanha. E ali ele deu os maiores ensinamentos dele, que foi o sermão da montanha, que todo crente deveria ter guardado dentro do coração. Quando começaram a ver que ele era um professor que não só ensinava, ele praticava o que ensinava. Porque esse professor, ele chega gritando na terra dessa forma: é chegado o reino de Deus na terra. Meia dúzia entendeu? Eu vou falar de novo. Aqui está o textual de Jesus. Em todo lugar que ele chegava, ele dizia: é chegado o reino de Deus aqui na terra. E o que era o reino de Deus? Era um reino que não tinha necessidades, era um reino que não tinha doenças, era um reino que não tinha falta de esperança, era um reino que não tinha dor, era um reino que não tinha morte, era um reino que não tinha tristeza.
As pessoas começaram a caminhar para ver se isso acontecia. E onde ele chegava, o reino de Deus entrava com ele. Ele paralisou enterros. Ele tirou mortos de dentro da tumba depois de 4 dias. Ele levantou paralíticos. Ele abriu os olhos dos cegos. Os surdos ouviam. Os demônios fugiam dele. As pessoas com epilepsia eram curadas. E aí essa escola começou a crescer porque as pessoas viram que além de falar, ele dava sinais. Só que aí aconteceu um problema. Pergunte o quê? Começaram a gostar mais dos sinais do que das palavras. E quando começaram a acostumar mais com os milagres do que aquilo que ele ensinava, o professor começou a endurecer as aulas. Ele começou a bater nos alunos, ele começou a dar pesados ensinamentos, ele começou a ser forte, grosso. E teve um dia que ele deu tanto grito com os alunos, ele falou: podem ir embora. E ele saiu andando sozinho. Falou: perdi a minha sala de aula. Daqui a pouco ele escuta uns passinhos atrás dele. Ele para ver, e no meio de milhares vem andando 12. Ele olhou para os 12 e disse: vocês também não vão embora não? Aí um deles disse assim: e para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna, para onde iremos nós? E isso, Silas, tocou o coração de Jesus. E ele entendeu que o avivamento que ele provocaria no mundo não era com quantidade, mas era com qualidade. E olha que ensinamento, aqui dá uma hora de pregação. A gente corre pelo Brasil e pelo mundo e o povo diz que só tem avivamento quando tem multidão. Isso é uma perfeita mentira. Eu estive ano passado, no ano retrasado, no maior ajuntamento de crentes da história do Brasil, lá na Marcha para Jesus. 3 milhões de crentes marchando. Eu fiquei orgulhoso. À noite liguei o Jornal Nacional só para ver o William Bonner ter que confessar que os crentes têm força. E quando o William Bonner estava dizendo: crentes marcham para Jesus em São Paulo, 3 milhões de evangélicos, quando eu fui dar glória a Deus, eu senti uma tristeza. O Espírito Santo me visitou e me deixou triste. Eu falei: por que eu fiquei triste, Senhor? Ele disse: seria muito bonito se o William Bonner continuasse a história. Eu falei: de que forma? Se ele dissesse: 3 milhões de crentes marcharam em São Paulo, vírgula, e um paralítico andou. 3 milhões de crentes oraram e um surdo ouviu. 3 milhões de crentes oraram e um pecador se converteu. Se ajuda 3 milhões de pessoas para nada, só para cantar e pular igual canguru. Não há um sinal, não há uma manifestação. Então isso não é avivamento. Quantidade não é avivamento. Avivamento é qualidade. Por exemplo, a igreja está cheia, não está? Mas eu estou percebendo desde a hora que eu cheguei aqui, olhando, né? Porque o pregador é assim, ele tem que perceber o ambiente. Se eu depender aqui da quantidade para termos algum movimento, eu estou perdido. Porque a grande maioria não conseguiu abrir a boca até agora nem para respirar. Um monte de gente me olhando com uma cara feia, parecendo que foram batizados num pote de vinagre. É uma festividade, mas não consegue fazer um barulho de alegria. Estão me olhando de alguns minutos com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. É uma festa de jovens, era para ter muito barulho, mas estão com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Achou que eu não ia falar? Ei, assembleiano, quantidade não é avivamento, mas qualidade sim. Eu não preciso dessa multidão aqui para ver o céu descer. Me dê meia dúzia aqui dentro, meia dúzia de canelas de fogo, meia dúzia de homens e mulheres de oração e de jejum. E aí você vai ver o céu descer, ou esta igreja subir até o céu. Alguém concorda comigo e pode dar um glória a Deus? Percebeu, meu Cristo, que não era uma multidão, mas aqueles 12 homens apenas. E então ele se dedicou a esses 12 homens. Ele deu a eles ensinamentos profundos. A Bíblia diz que ele ensinou coisas a eles que eles nunca falaram para ninguém. Paralelo a esses evangelhos que nós temos, foram escritos mais de 40. Eu li pelo menos uns 30. Em um dos evangelhos apócrifos diz assim: e ele ensinou aos seus discípulos coisas que eles nunca poderiam ensinar a ninguém. Imagine caminhar ao lado dele, imagine aprender com ele, imagine beber daquela fonte. E de repente, depois de caminhar com ele 3 anos e meio, você acorda um belo dia ao lado dele e ele diz assim: meninos, chegamos ao fim. Como assim, Yeshua?
eu estou fechando a escola apostólica hoje. Por quê? Porque vocês estão se formando. E estão se formando com louvores. A começar por você, Pedro da Silva Saulo. Você pisou em cima das águas comigo. E você, João, que veio com o Tiago daquele evangelismo querendo que eu destruísse a cidade toda. E vocês 9 que quando passam os demônios recuam, as enfermidades são expulsas. Vocês estão prontos para fazer a minha obra nessa terra. Preste atenção que ele vai falar para eles. Quando eu cheguei, eu disse que o reino de Deus era chegado entre vós. Agora, o reino de Deus está dentro de vocês. Você não entendeu? Vou falar de novo. Meu corpo arrepiou. Jesus chegou convidando eles. Para que o Senhor quer que eu vá com você? Porque é chegado o reino de Deus entre vós. Agora ele vai embora e diz: eu vou embora e eu não levo o reino, porque o reino agora está dentro de cada um de vocês. O que é o reino de Deus? Está dentro de nós. É fazermos as obras que ele faz. Ele diz: eu já posso ir porque eu consegui multiplicar o meu talento em 12. Então a partir de agora vocês serão os pastores, vocês serão os rabinos, vocês serão os mestres e os professores. Era para ser um dia de felicidade, sim ou não? Quem aqui já estudou? Quem já se formou, pelo menos no primeiro grau, segundo grau? Quem lembra da última reunião? Quando vai um aluno lá e ele é o orador da turma e ele fala dos alunos, ele começa a recitar coisas, fala dos professores. Tem até uma musiquinha triste, mas a felicidade, ela é inerente ao que está se formando, porque ele sabe que depois dali ele vai para um nível maior. Qual é a alegria de um professor? É que o aluno se forme e o aluno seja melhor do que ele no futuro. Jesus era professor. Ele viu que os 12 estavam terminando a escola. Ele olhou para eles e disse: vocês já estão prontos. Ele esperava que eles ficassem felizes, mas eles não ficaram, eles ficaram tristes. Como é que o senhor sabe que eles ficaram tristes? Não se turbe o vosso coração. Ele deu a notícia: hoje é o dia da formatura, e todo mundo ficou jururu. E Jesus começou a tentar entender porque eles estavam tristes, porque qualquer aluno ficaria feliz de sair de uma sala de aula onde o professor só pega no pé dele. Mas esses 12 alunos ficaram tristes. E aí Jesus tenta começar a entender por que eles estão tristes. E eu também tive que tentar entender por que eles ficaram tristes. E eu cheguei à seguinte conclusão: eles se afeiçoaram ao professor. Jesus foi muito mais do que um professor para eles. Jesus era um porto seguro para eles. Respira fundo e medita. Imagine você e Jesus caminhando junto 3 anos e meio. Imagine você dormir ao lado dele, acordar ao lado dele, tomar café da manhã com ele, almoçar com ele, jantar com ele, ter uma ceia da noite com ele, cantar com ele, porque Jesus cantava. Na noite em que ele foi traído, ele disse: vamos cantar um hino. Jesus não era aquela figura pesada que a gente imagina. Olha, nunca fizeram, Hollywood nunca fez um filme tão parecido com Jesus que eu creio na Bíblia do que esse último que tem aí como é que é o nome da série? The Chosen. Aquele Jesus é o Jesus que eu acredito que Jesus era. Um Jesus que ri, um Jesus que conversa, um Jesus que brinca, um Jesus que os discípulos aí falam: não toque no mestre. Jesus está no meio de uma praça pública, um monte de criança brincando na praça pública, nariz escorrendo, tudo parecendo um tatuzinho. As mães pegam as crianças, levam para perto de Jesus, Jesus usando uma estola sacerdotal branca. Aí os discípulos: não toque no mestre, não toque. E Jesus dizendo: deixai vir a mim os pequeninos. E aí Jesus faz uma coisa que deixa os discípulos apavorados. A Bíblia diz: e Jesus tomando as crianças nos seus braços. Imagina a cena: roupa branca e tatuzinhos. Não entendeu? Jesus de roupa branca e um monte de criança de nariz escorrendo, tudo com a mãozinha suja de terra. E Jesus não abençoa eles de longe, ele pega e põe eles no braço, ele abraça eles. Era a maneira de Jesus dizer: quem tem que chegar perto de mim é quem está sujo. Eu abraço quem está caído, eu abraço quem desdentou, eu abraço. Aleluia. Eu fico emocionado só de imaginar a cena. Eles se afeiçoaram a ele, porque Jesus não era só um Deus grande, o Deus do Velho Testamento com um cajado na mão, um chicote na outra, não. Esse Deus do Novo Testamento chegou com um vaso de alabastro, e dentro do vaso tinha um unguento,
E ao invés de ele bater, ele curava as feridas das pessoas. Tem uma mulher caída, pronta para morrer. Ela foi arrastada pela beira da praia, pelo cabelo. Foi pega no ato de adultério. Aí chegaram perto dele e disseram assim, ó, a lei diz que é para matar. E o senhor o que diz? Ajoelhado ele ficou, porque ele estava escrevendo na praia. Estava escrevendo na areia. Ele não ia conseguir escrever em pé, a não ser que ele fosse um ginasta. Ele ficou agachado. Por quê? Porque todos que estavam acusando aquela mulher estavam em pé. A única pessoa caída era a mulher arrastada pelo cabelo. Olha o que ele fez. Ele, Deus, ficou no nível da pecadora. Os acusadores estão em pé. Só Jesus e ela estão aqui no mesmo nível. É ele dizendo, eu fico no seu nível, porque eu vim salvar você. E aí Jesus dá uma palavra que até hoje tem crente que não entende. Jesus diz, quem não tem pecado, atire. E o que aconteceu? Vai, me lembra da Bíblia. O que aconteceu? Alguém jogou alguma pedra? Não atiraram nenhuma pedra nela. E se eu te falar que uma pedra atingiu ela? Meu Deus! Porque ele diz, quem não tem pecado, atire a primeira. Tinha alguém ali sem pecado? Tinha um, Jesus. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele estava lá. Pastor, que pedra que Jesus atirou sobre ela? Ele se jogou sobre ela. Porque ele é a pedra de esquina. Ele é a pedra angular. Ele é a rocha de Meribá, de onde sai a água para matar a sede. Jesus se jogou em cima dela. De que forma? Dizendo para ela, se eles não te acusam, eu também não te acuso. Vai e não peques mais. Eles se acostumaram com isso, com essa misericórdia, com esse perdão à disposição, com os milagres. E agora ele está dizendo, eu vou embora. Eles não viam ele mais como um Deus. Eles viam ele como um amigo. Eles se acostumaram a ter ele por perto. Eles não queriam ficar sem a presença dele. Aqui está o segredo da mensagem da noite. Triste é o crente que não percebe mais a presença dele. Eu vou deixar um crente do Velho Testamento falar sobre essa questão de presença com vocês. Ele deu um grito assim, tira de mim o reino, tira de mim a fama, tira de mim toda a riqueza, mas não retires de mim o seu Santo Espírito. Eu sou pentecostal desde criança. Ultimamente eu tenho pregado para um grupo de crentes que não parecem ser membros da Assembleia de Deus. Parecem ser figurantes daquela série chamada The Walking Dead. Já assistiram aquela série? Zumbis, mortos-vivos que caminham. Pessoas que conseguem entrar na igreja, mas não conseguem mais entrar no culto. Eu deixei uma chave, só 3 entendeu. Vou falar de novo. Os crentes modernos entram na igreja, mas não entram no culto. E entrar na igreja não é mérito para ninguém. A pessoa entra na igreja e parece estar sentada em cima de um formigueiro. Ela entra na igreja e não consegue se ligar no céu. Entrar na igreja não é mérito para ninguém, porque fizeram até uma piada no Brasil. Dizem assim, por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Os crentes hoje tentam oprimir os pastores, dizendo, pega leve comigo, pastor, porque pelo menos eu estou vindo na igreja. Pelo menos não, infeliz. Se for para entrar só na igreja, a porta da rua é serventia da casa. Não adianta você entrar na igreja e se tornar esse peso para a igreja. Você está aí com a perna cruzada, mascando essa desgraça desse chiclete. Eu vi daqui de cima pessoas que estão sentadas, agora a igreja libera para sentar homem e mulher junto. Se só sentar-se no meio, ficam trocando carinhos dentro da igreja. Eu vi agora há pouco um rapaz dando um beijo no rosto da moça. Pode até beijar, mas tem lugar para isso. Aqui não é lugar para isso. Aqui é um santuário do Deus vivo. É a
aqui que Jesus cura, batiza com o Espírito Santo, liberta as vidas. Mas como é que Jesus vai curar, batizar com o Espírito Santo e libertar vidas, se você não consegue entrar no culto? Não dá para entrar no culto com essa cara pesada. Não dá para entrar no culto com esse corpo pesado. Você só pode entrar no culto se você se despir de toda a sua humanidade. Só pode entrar no culto quem tem necessidades, porque quem pede recebe, quem bate a porta abre, quem procura encontra. Se tem alguém que precisa, por favor, reage nessa noite comigo. Vem comigo. Vamos tentar entender por que os discípulos ficaram tristes. Jesus tentou animar eles com uma palavra que parece heresia. Que parece o quê? Pergunte qual? Ele, Jesus, Deus, para animar eles, fala assim, pastor José: vocês vão sentir a falta dos milagres, é por isso que vocês não querem que eu vá embora. Então eu vou dar uma palavra para vocês. Vocês farão as obras que eu faço, e farão obras maiores. Isso não parece uma heresia? Como é que um comedor de arroz e feijão pode fazer uma obra maior do que o Filho de Deus encarnado? Ainda bem que não sou eu que falei, foi ele que falou. Jesus tentou empolgar eles dizendo assim: olha, eu fiz obras grandes e vocês caminharam comigo, só que quando eu for embora, vocês vão fazer as mesmas que eu fiz, e alguns de vocês vão fazer outras maiores. Vamos relembrar o que ele fez? Ele chegou em um cemitério um dia, olhou para uma tumba, mandou tirar a pedra e disse: morto, sai para fora. 4 dias morto, já estava podre, cheio de bicho, cheirando mal. Eu não sei o que foi feito dos bichos, nem da carne podre. Eu sei que o morto lá de dentro veio saltando. Aí ele ressuscitou o morto de 4 dias. Ele disse: eu fiz essas obras, mas vocês farão obras maiores do que essa. A mente da gente não consegue acompanhar esse raciocínio, não é? Jesus levantou paralíticos, ele vem e diz assim: eu levantei paralíticos, mas vocês farão obras maiores do que essa. Eu curei cegos, mas vocês farão obras maiores do que essa. Eu expulsei demônios, e vocês farão obras maiores do que essa. Eu não estou pregando para uma plateia que veio apenas para assistir um show. Eu estou falando com os discípulos do século 21. Todos os que estão aqui são discípulos de Jesus. Quem é discípulo de Jesus? Então o mestre me mandou falar com você hoje, porque hoje eu sou uma espécie de rabino, porque eu já estive onde você está e hoje eu estou ensinando. Eu só estou repetindo o que o nosso professor disse: cada um de vocês é uma bomba atômica de Deus andando pela terra. Se os crentes entendessem quem eles são, eles não sairiam da igreja com o ombro caído, com a carinha triste porque o irmão pisou no dedo do pé dele. Se os crentes soubessem do que eles são capazes, não trocariam Jesus por causa de um quimba de cigarro fumado. Se os crentes soubessem a autoridade que está na mão deles, no pé deles, na boca deles, eles dominariam o planeta Terra. Você não é normal. Anote que eu vou dizer: este culto, quando terminar debaixo de uma apoteose do Espírito, vai dar a você uma unção tão grande, mas tão grande, que quando você colocar os pés na rua dessa casa essa noite, vai haver um terremoto naquela terra. Não na terra física, mas no mundo espiritual. Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho vão se mudar das ruas de Marataízes depois desta noite. Terreiros de macumba vão fechar. Anote o que eu estou dizendo: bocas de fumo vão fechar. Lugares de prostituição vão falir. Por quê? Porque os alunos vão sair daqui hoje debaixo de uma autoridade, farão as obras que fez o mestre, e farão obras maiores do que essa. Mas nem falando isso eles se empolgaram. Então Jesus leu a mente deles, e aí ele entendeu, e ele se emocionou. Eles me amam, e quem ama não quer ficar longe da pessoa amada. E aí Jesus faz uma promessa. Ele diz: entendi, vocês querem a minha presença, né? Mas eu preciso ir embora. Mas olha o que eu vou fazer. Eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Vou falar de novo.
eu vou e não vou deixar vocês sozinhos. Eu enviarei para vocês um outro Consolador. Diga comigo, outro Consolador. O Novo Testamento foi escrito na língua grega. E a palavra outro em grega significa gêmeo, idêntico, igualzinho. Jesus está dizendo, eu vou, e quando eu chegar lá, eu vou mandar meu irmão gêmeo. Eu vou mandar um igualzinho a mim. Eu vou mandar um que é idêntico a mim. Vocês não vão nem sentir a minha falta, porque ele fará a minha vez aqui na terra. Um olho dos discípulos deve ter saltado, e a mente deles perguntando, mas quem que o Senhor vai mandar? Quem é esse igualzinho? Aí Jesus disse, um espírito de verdade. Por que um espírito de verdade? Porque havia muitos espíritos naquela terra que não eram de verdade. E Jesus está dizendo, eu vou mandar um idêntico, um espírito de verdade. Agora escutem, o espírito que o mundo não pode ver, porque não conhece e não sente. Mas vós o conheceis. Olha o que ele vai dizer. E ele estará convosco. Mas ele não termina aqui, ele diz, ele estará convosco. E se tudo der certo, um dia ele vai estar em vós. Com e em. Diga comigo, com e em. Ele diz, quando ele chegar, ele vai ficar convosco. Por que convosco? Porque vocês vão ter que conquistar ele como me conquistaram. Vocês vão ter que manter intimidade com ele como mantiveram comigo. E a intimidade não é da noite para o dia, leva tempo. Você tem que comer pelo menos 1 quilo de sal com a pessoa para conhecer ela. Jesus está dizendo, ele vai chegar e vai ficar com vocês. Aí cumpra vocês conquistá-lo. Para quê? Para ele deixar de andar com vocês e ele vir morar dentro de vocês. Mude a música. A minha geração, ela sente falta e saudade dos cultos de antigamente. E não é porque somos saudosistas, é porque nós somos criados de uma outra forma. Não é a beleza da igreja que nos assusta, não é isso que tira a gente do lugar. Não é só a música moderna, não. É que nós sentimos falta da presença. Que presença, pastor? Aquela presença que fazia ele batizar com o Espírito Santo quando a gente cantava o hino 15 da harpa. Era o foi na cruz, que um dia eu vi. E ele se alegrava tanto e dava línguas estranhas para os crentes. Nossas igrejas tinham um sininho, igual esse aqui, parecido com ele. Esse sininho não era para colocar ordem no culto, era para falar para os irmãos, quieta, quieta, quieta. Porque era muito barulho. Por que era muito barulho? A presença. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não consegue viver. Essa pessoa que está do seu lado, quieta, que não abre a boca, ressabiada, caneta, papel na mão, duas coisas. Ou ela já foi uma adoradora extravagante, no meio do caminho perdeu, ou ela nunca conheceu a presença. Por quê, pastor? Porque é impossível você fazer amizade com o Espírito Santo e conquistá-lo, entrar dentro de você e morar dentro de você, e você continuar sendo a mesma criatura. Você acha mesmo que eu grito porque quero? Você acha que eu pulo porque eu quero? Eu sou um homem equilibrado, eu me comunico em 3 idiomas, pessoal. Eu já fui cortador de cana de açúcar, sim, apanhei laranja, algodão e café, mas eu prosperei, progredi. Eu me preparei intelectualmente, eu li quase 5.000 livros. Eu falo com estadistas. Eu fui conselheiro de presidente da República.
Mas qual é a diferença que está dentro de mim? Por que as pessoas ainda me convidam? Eu já sou um veterano, são 30 anos pregando. Quase 100 países do mundo, pastor. Mais de 4.000 cidades do Brasil. E as pessoas falam, poxa, a gente olha para você, mudou por fora. Eu falei, todo produto com o passar do tempo, ou você muda a embalagem, ou ninguém quer comprar ele mais. Quem aqui usa Bombril em casa? Levante a mão aí para eu ver. Quem usa Bombril há mais de 10 anos? 20 anos? 30? 40? O Bombril mudou alguma vez? Por que a senhora compra? Porque é a melhor esponja de aço que tem. Mas a embalagem do Bombril já mudou algumas vezes? Por quê? Porque precisa mudar a embalagem. A embalagem aqui mudou, mas o conteúdo não. Eu ainda subo o monte para orar toda semana. Eu falo em línguas estranhas todos os dias. Eu ainda jejuo. Eu ainda leio esse livro mesmo depois de ter lido ele mais de 30 vezes, de capa a capa, escrito mais de 20 livros sobre ele. Por quê? Porque a presença dele é tudo que me importa. Pode tirar o meu mandato, pode tirar a fama, mas não tire de mim a presença dele, porque Jesus é um porto seguro para mim. Pastor, e como é que ele é seu porto seguro? Como é que o senhor fala com ele? Através do Espírito Santo. Porque fisicamente falando, se é que podemos usar essa palavra fisicamente para ele, ele está neste exato momento assentado à direita de Deus Pai. Mas a Bíblia diz que quando estão 2 ou 3 reunidos, ele está ali no meio deles. Como é que ele está aqui? Ele está aqui representado pelo irmão gêmeo dele, que é o Espírito Santo. Esse arrepio que subiu pela sua coluna agora não é a minha voz, não é a música do Roberto, é a presença dele. Essa vontade de chorar é a presença dele. Essa vontade de levantar as mãos. Porque alguns crentes choram, ficam em pé e adoram? Eles ainda têm sensibilidade. Envelheceram por fora, mas o espírito não envelheceu. Eles são aquele tal de velho crente, mas não é um crente velho. Tem uma diferença imensa do crente velho para o velho crente. O crente velho é aquele que envelheceu até na fé. Por isso que ele não adora mais, não chora mais. Reúne lá no fim do culto com meia dúzia de pessoas que têm a língua maior do que a minha gravata, só para murmurar da reunião, da palavra, do louvor. Nada presta para eles, porque envelheceram na fé. Mas eu amo sentar perto de um velho crente. Sentei perto de um agora há pouco aqui. Ele estava falando em línguas aqui do meu lado. Fala em línguas há mais de sabe Deus quantas décadas. E por quê? Porque a presença ainda está aqui. Não vem falar que a igreja é isso, aquilo não é a igreja. O problema está em você. Você já chorou mais, você já foi mais sensível. Você se perdeu no meio da caminhada. Você entristeceu o Espírito Santo. Muitos amigos, vai doer um pouquinho. Os nossos cultos só não são mais alegres, com mais milagres, com manifestações, porque nós entristecemos o único capaz de produzir isso entre nós. O pregador pode gritar, soprar, jogar paletó, não vai acontecer nada, porque não é o homem que provoca, é o Espírito Santo. Qual a diferença da geração antiga para a nossa? Pergunte qual, pastor? A geração antiga tinha o Espírito Santo dentro deles. A nossa, o Espírito Santo só fica do lado. Ele está conosco, mas não pode estar em nós. Quer perguntar por quê? Me ajude, vem cá. Fique aqui do meu lado. Pega na minha mão. Não, devagarinho assim. Esse aqui representa o Espírito Santo e eu sou você. O Espírito Santo com você. Você vai, ele vai. Você para, ele para. Você recua, ele recua. Mas de vez em quando você quer ir onde ele não pode ir. E aí quando você vai e ele não pode ir, ele tenta te segurar. Ele fica dizendo, não vai. Não toca. Não olha. Mas ele não é um tirano. E como ele não pode mandar em você, ele te solta. E você vai sozinho. Porque ele está com você. Ele não está em você. Porque se ele estiver em você, você não consegue olhar pornografia. Ei, garoto, suas madrugadas são pesadas por causa do TikTok. Você sabia que o TikTok tem um dom de revelação?
Sabia? Se você ficar olhando o TikTok por 30 segundos, ele entende que você amou o que você está vendo. Ele passa a sugerir para você coisas semelhantes. Se você vê pornografia, ele vai só te mandar pornografia. Se você só vê palhaçada, ele só vai te mandar palhaçada. Será que você teria coragem de abrir o seu TikTok para nós olharmos agora? O Espírito Santo não pode olhar o que você olha, porque fere ele. Jesus passando por aqui disse: se forem pecar, pequem contra mim ou contra o meu Pai, porque tem perdão para isso. Se pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão nem hoje nem nunca mais. O Espírito é santo. Os nossos pais se santificaram, então o Espírito Santo não andava com eles, andava dentro deles. Pergunte de que jeito? Assim, sua mão na minha cintura, sem apertar. Ele é todo grosso. Põe a mão aqui em cima, fecha os seus dedos, fica com o braço tranquilo. Pé direito, pé esquerdo. Vamos caminhar, segura a minha cintura. A Bíblia diz: pôr a mão sobre os enfermos e os... Olhe para a sua mão agora. Olha, o que você vê? Você vê raios, saindo raios daí? Tem fogo? Tem poderes saindo daí ou não? Não. Só tem calo, unha encravada, esmalte, anéis. Como é que essa mão pode curar alguém? Pergunte para mim, como que a gente põe a mão e cura alguém, pastor? Se ele estiver dentro de você. Quando você vai colocar a sua mão, a mão dele vai junto com a sua. A doença não respeita você, respeita ele, porque ele é criador. É ele que traz o reino de Deus na terra. Quando você põe a mão, ele põe a mão junto com você. Aí a doença não respeita a sua mão, mas respeita a mão dele que está dentro de você. Entendeu isso? A Bíblia diz: onde a planta do seu pé pisar, o Senhor te dá por herança, sim ou não? Sim. Você acredita que esse pé chulesento seu pode tomar herança de alguma coisa? Só tem unha encravada, joanete, frieira. Como é que essa porcaria desse pé pode tomar posse de alguma coisa? Não é o seu pé que os demônios respeitam. Equilibra agora, hein? Levanta o seu pé direito. É que quando você vai pisar, tem um outro pé que pisa junto com você. Não entendeu? De novo. Você chega na rua da sua casa e grita com os demônios, eles não estão nem aí. Mas se o Espírito Santo estiver dentro de você, quando você pisar na rua da sua casa, os demônios vão dizer: Deus está pisando aqui. Deus está dentro daquele crente. Não dá para brincar com ele mais. Os nossos pais expulsaram o demônio de que jeito? Eles apontavam o dedo. Aponte o dedo comigo. Quando você apontava o dedo, sai em nome de Jesus. Não é o seu dedo que eles respeitam, é o dedo dele que está dentro de você. Quando você fala sai em nome de Jesus, não é a sua voz que eles respeitam, é a voz dele que está dentro de você. Obrigado. Obrigado. Estou com o meu corpo todo arrepiado. Está na hora do Espírito Santo tomar de volta o controle da sua vida. Está na hora dele voltar a tomar conta do seu ministério, pastor. A sua congregação não pode ficar daquele jeito. Deus não pode ter te chamado para você simplesmente terminar daquele jeito. Não, tem mais coisas para acontecer. Deus quer te dar aquele bairro inteiro. Deus quer te dar coisas que Ele nunca deu a ninguém. Ele não me traria aqui nessa festa só para você matar a saudade de ver um velho pregador. Não, eu tenho orado há anos: Senhor, me leve só em lugares que precisem de um avivamento. E avivamento é pegar quem está morto e ressuscitar ele. É pegar quem está em coma e trazer de volta à vida. Pastor, mas está doendo o que o senhor está falando. É sinal que você ainda está vivo. Só vivo sentem dor. E a minha Bíblia diz que Deus bate, açoita só quem Ele ama.
Se está doendo, é sinal de que Deus está dizendo: eu ainda te amo, eu ainda tenho pacto com você, eu ainda vou te usar de novo. O Senhor me trouxe aqui porque Ele quer virar a sua vida do avesso depois dessa noite. Alguém acredita nisso? Então agora não dá um grito, não dá um berro de glória a Deus para toda a cidade. Escute, não deixe a vaidade humana e o orgulho humano te afastar do Espírito Santo. Não deixe o anel de formatura, a posição política, o status eclesiástico roubar de você a presença do Espírito Santo. Eu estava em Brasília dia desses, uma luta, né? Eu só vivo no meio da luta, né? Tudo comigo vai para o Jornal Nacional, só Deus na causa. Então eu tenho que viver em vigilância, em constante oração. Eu estava passando um dos corredores ali, e aí alguém me viu e falou: pastor, o senhor pode vir aqui? Eu entrei numa comissão, tinha lá 4 desembargadores e um grupo de deputados evangélicos, e um deles me reconheceu, por isso que me chamaram. Ele disse: esse desembargador conhecia o senhor, ele queria que o senhor orasse por eles. Pode? Claro que eu posso. Pedi para ficar em pé, fizemos uma roda, peguei na mão deles, começamos a orar. Só como eu estava debaixo de luta, estava em jejum e oração. O crente que está em jejum e oração, a carne dele mortifica e o espírito dele se eleva. O jejum só presta para isso: mortificar a carne e dar vida ao espírito. O que acontece quando dá vida ao espírito? Você fica sensitivo. Você começa a perceber o mundo espiritual com mais facilidade. Você alcança mais rápido o seu milagre. Quando eu comecei a orar, não deu 2 minutos, eu saí da terra. E eu comecei a dar gritos. Eu encarnei um crente que ora no meio do monte. E eu bati o pé no chão, orei em línguas. Quando eu abri o olho, tinha uns 4 assim mesmo. Eu falei: Jesus, não deixa cair aqui não. E aí um deputado evangélico veio me deu um toque aqui, mas ele fez com força, fez igual o anjo fez com Pedro, tocou na ilharga de Pedro, a ilharga aqui, ó. Mas eu tomei um susto, que ele me desligou do céu na hora. Eu olhei para ele e falei: o que foi? Ele fez assim para mim: menos. E menos o quê? Menos. Eu entendi que ele ficou constrangido de me ver adorar daquele jeito, que eu fiz uma adoração extravagante. Compreendi, fiquei quieto. Terminamos. Quando eu fui sair, ele e mais outros 2, você pode vir aqui no cantinho, deixa eu te dar um conselho. E claro, nós estamos aqui há mais tempo que você, assim, chegou há pouco tempo. Um deles falou assim: estou com isso entalado na garganta há tempos. Feliciano, até quando você vai ser esse crente menino? Eu falei: não estou entendendo. Pedimos para você fazer uma oração por desembargadores, autoridades, e você ficou gritando e pulando. Eu falei: foi aí que aqui não é lugar para isso. Eu falei: aqui também não é lugar para orar. Mandaram orar. Ah, mas você não podia orar um pouquinho mais equilibrado? Eu falei assim: você não pediu oração? Você não tem uma regra e uma forma para orar. Ele falou: mas olha onde você está. Aí eu fiquei furioso. Eu falei: como é que você acha que eu cheguei até aqui? Não entendeu? Vou falar de novo. Ele estava bravo porque eu fiquei orando e falando em línguas. Eu falei para ele: como é que você acha que eu cheguei aqui no parlamento? Porque eu sou bonitinho? Não, eu tenho espelho em casa. Porque eu sou equilibrado? Não. Eu só cheguei aqui porque eu sempre fui um crente de adoração. E os crentes que me mandaram para cá para ser o mesmo. Eu não posso deixar esse poder humano roubar a minha parte espiritual. Porque eu sei quem é o meu verdadeiro inimigo. O demônio que eu enfrento, ele não tem medo de habilidades, ele não tem medo de eu ser uma pessoa que escreve livros. O diabo não me respeita porque eu tenho título de deputado federal. O diabo me respeita porque ele sabe que eu ainda sou um canela de fogo. Ele me respeita porque sabe que quando eu começo a orar, Deus desce na terra para guerrear. Porque eu acredito nisso, eu fui treinado assim. Eu posso ter crescido intelectualmente, posso ter crescido socialmente, posso ter crescido até financeiramente, mas eu não posso esquecer as minhas raízes.
Porque o Senhor me pegou lá no meio do mato, onde eu não era ninguém. Ele usou aqueles profetas que só tinham 2 dentinhos na boca para falar: vou te levar, filho, vou te exaltar. E quando eu te exaltar, leve o meu nome para as pessoas. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Não vou me envergonhar do Evangelho de Cristo nunca. Para mim, igreja não é entretenimento. Eu não venho aqui para ver uma bela música, para ver um grande pregador. Eu venho à igreja para reabastecer a minha bateria. Eu venho aqui para receber uma descarga de autoridade, porque o mundo rouba a nossa fé. Quando eu ando em Brasília, aquilo é um peso, aquilo é um inferno, é cheio de demônios. A gente chega durante o dia, no meio do dia, dá dor de cabeça, a vontade da gente é se trancar num quarto. A depressão caminha ao lado ali do desespero, da solidão. Aquilo é um antro. Eu só me mantenho firme, porque eu ainda tenho minhas mães de oração. Eu ainda tenho aquelas velhinhas de coque que eu ligo para casa delas e diz: irmã Maria, ora por mim que eu estou pesado aqui. Aí fala: vamos orar, meu filho. E as pessoas não sabem falar nada com coisa nenhuma. Daqui a pouco: eu estou vendo um homem entrando na sua sala. Esse homem é assim, assim, assim. Quando ele entrar, faz isso, isso, isso. Aí eu fico me perguntando: Deus, a mulher não sabe ler nem escrever, ela está vendo o futuro. E o Senhor diz: ela tem intimidade comigo. O Espírito não anda do lado dela, anda dentro dela. Assembleiano, nós não somos normais. Aliás, eu não aguento pregar mais para crente normal. Crente normal é muito chato. Crente normal tem uma explicação para tudo. Crente normal reclama de tudo. Reclama do barulho, reclama se eu pulo, reclama se eu não pulo, reclama de tudo. Cansei de pregar para gente normal. Eu só prego para gente doida agora. Tem algum doido aqui? Não está parecendo, você está muito equilibradinho aí. Tem algum assembleiano aqui, raiz? Alguém que ora em línguas estranhas? Então, por favor, dá uma rachada de língua estranha. Avivamento não é uma questão louca de uma mente que sofre de catalepsia. Avivamento é uma questão de sobrevivência. Quando alguém pergunta: como é que o senhor aguenta a luta? Eu digo: para mim é simples. Meus pés estão fincados em uma rocha. Eu cresci numa igrejinha cheia do Espírito Santo. Eu ouvi a voz do meu Deus. Eu sou da geração que tinha sonhos proféticos. Eu sou da geração de vigílias. Não era culto na madrugada. Vigília. Da gente chegar e o presbítero olhar e falar assim: vamos cantar um hino da harpa, fazer a leitura da Bíblia, vamos começar o primeiro período de oração da vigília. Dava lá meia-noite, 1h da manhã. Terminava 1h da manhã, o presbítero falava amém, cantava o hino da harpa, lia outro texto. Alguém viu alguma coisa? Alguém teve uma visão? Não, vamos orar porque Jesus vai dar. Segundo período de oração, das 2 até as... Não, da 1 até as 2. 2 horas da manhã levantava, o presbítero cantava um corinho. Alguém viu alguma coisa? Não, vamos orar porque Jesus vai mostrar. A gente ia rompendo até a alva do dia nascer. Quando dava 4 ou 5 horas da manhã, um monte de gente começava a ter visão. Não sei se era do cansaço, não sei se... Eu sei que todo mundo tinha visão, tinha testemunho para contar. E a gente saía de lá com um sorriso colgate nos lábios. Um sorriso é uma X de orelha a orelha, dizendo: o Senhor esteve conosco. E aí nada prendia a gente no culto, em casa. Não tinha novela, não tinha filme, não tinha jogo de futebol, não tinha sorveteria, não tinha nada, nada. Para nós era culto e ponto final. Por quê? Porque a gente sabia como o culto começava e não tinha noção como ele ia terminar. Talvez esse seja o seu problema. Você entra na igreja, dá uma olhadinha e diz assim: eu já sei como é que vai acabar o culto. Eu já sei quem vai pregar, já sei quem vai cantar. Pior, eu sei que a pessoa vai pregar e eu sei o que é que a pessoa vai cantar. Nós não podemos deixar isso acontecer. Tem que ser uma novidade todo culto. Por quê? Porque o nosso Deus é mestre em criatividade. Já pensou se Jesus resolve agora levantar alguém orando em línguas altas e dar para alguém aqui a interpretação das línguas? Não ia ser uma festa para nós? Olha só, hoje a gente tem que ficar mandando, eu estou mandando aqui, né? Quem sabe ele me escuta e faz. Mas eu sou da época que isso acontecia em todo culto. O que foi que aconteceu conosco? O que foi que aconteceu conosco?
o Espírito Santo ficou triste com a gente. Paulo fala umas coisas na carta aos Coríntios que me deixam com medo. Ele diz assim: não entristeçais o Espírito. Em outro texto ele diz assim: não extingais. Extinguir é aniquilar, é mandar ele embora de forma que ele não volte nunca mais. No capítulo 13 ele fala assim: havendo profecias, serão aniquiladas; havendo línguas, cessarão. Versículo 8 do capítulo 13 da carta aos Coríntios. No capítulo 12 Paulo fala sobre os dons do Espírito Santo. Aí no capítulo 13 ele começa a dizer: só vai acontecer isso se vocês amarem o Espírito Santo. Por isso o amor nunca falha, porque é a sequência do capítulo 12. Só que antes dele falar dos dons do Espírito Santo no capítulo 12, no capítulo 11 ele fala como é que o culto tem que ser. E ele começa a dizer: o culto de vocês não é normal, porque os anjos estão aí dentro. Vou falar de novo. Paulo diz que os anjos estão dentro do culto. Ele diz: então, mulheres, se portem bem para que vocês não sejam escandalosos diante dos anjos. Paulo dá um ensinamento no capítulo 11, 12 e 13 sobre como tratar o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma coisa. Ele não é um vento. Ele não é água, ele não é óleo, ele não é fogo. Esses 4 elementos são símbolos dele. Mas o Espírito Santo é mais do que elemento. Ele é uma pessoa. Uma vez minha mãe foi num culto me ver pregar. Ela não era crente. E quando cheguei em casa ela disse assim: meu filho, me explica por que você ficou daquele jeito no culto. Eu disse: que jeito, mãe? Você pulava, gritava, ficava vermelho. Eu falei: mãe, eu não tinha cultura bíblica ainda. Eu falei: é uma coisa que me pega quando eu estou no culto. Aí minha mãe falou: já sei, é encosto. Eu falei: não, mãe, não tem nada de encosto na igreja não. Eu falei: uai, meu filho, se for que é uma coisa que te pega, eu disse: mãe, eu vou aprender, depois eu vou ensinar para a senhora. Um dia eu orei e falei: senhor, me dá para eu ensinar para minha mãe. E o senhor me ensinou. Aleluia. Cheguei e falei: mãe, não é uma coisa, não é algo. Ela disse: é o quê? É alguém. Ele falou: como assim? Eu falei: mãe, não tem uma coisa dentro de mim, não tem algo, tem alguém dentro de mim. Ela falou: quem é esse alguém, meu filho? Eu falei: é o Espírito Santo. E ela disse: o que ele faz quando ele entra aí dentro? Mãe, ele limpa a casa. Ele me faz me converter, ele me convence do pecado, da justiça e do juízo, e ele me dá os dons espirituais. 34 anos depois, minha mãe se converteu, batizei ela nas águas. Está lá em Orlândia agora. 34 anos esperando. O Senhor Deus não rompe com as suas promessas. Ele quer trazer um avivamento sobre Marataízes. Aqui não é a terra do abacaxi? Pois então, quem sabe descascar abacaxi é o povo de Marataízes. Abacaxi para nós, o resto do Brasil, é sinal de problema. Tem um abacaxi para descascar aí. Então, se essa igreja sabe descascar abacaxi, essa igreja vai dar ao povo do estado do Espírito Santo um gostinho do que é o céu. Eu estou recebendo a palavra, não sei se eu libero ou não. O Senhor está me dizendo que se houver a aceitação desta proposta nessa noite, se esta juventude que está aqui se dedicar e se entregar e pedir ao Espírito Santo para ele deixar de caminhar como e vier morar dentro, caminhar em vocês, vai haver um avivamento tão grande aqui, que o estado do Espírito Santo vai enviar caravanas aqui. Vai ter dias de parar ônibus aí só para saber o que está acontecendo nessa igreja. Por que as pessoas entram doentes e saem curadas? Por que as pessoas entram aí com vontade de morrer e saem com vontade de viver? E aí você vai poder dizer: é que o Espírito Santo encontrou morada aqui nesse lugar. Perca tudo na vida, só não perca a presença do Espírito Santo. Sem Ele não dá para viver. E assim como eu sinto essa tristeza, Ele tem tristeza também. Quando você entrou aqui dentro da igreja, Ele estava lá na porta. Em qual delas, pastor? Em todas, porque Ele é onipresente. Quando você entrou, Ele deve ter dito assim: quem sabe é hoje que ela vai voltar para mim.
que Ele vai voltar para mim, que eles vão voltar a me amar como antes, vão voltar a dançar comigo, a bailar comigo no culto, vão perder a vergonha, o receio que as pessoas vão dizer, porque quem fala de você não paga as suas contas. Só tem uma maneira de você voltar para casa hoje: é cheio do Espírito Santo. E Ele está aqui. O desespero do Espírito Santo é tão grande, e eu termino aqui, que há 5 meses atrás o mundo inteiro olhou para os Estados Unidos, para uma cidadezinha lá no estado do Kentucky, uma universidade. Dentro da universidade, uma capela. Não era uma igreja. Qual a diferença? Capela, todas as religiões podem usar. Os alunos iam lá na secretaria e falaram: queremos a capela para fazermos aqui uma obra de bruxaria. A faculdade dava. Queremos a capela para fazer uma missa. A faculdade dava. Queremos uma capela para colocarmos ali as nossas crenças budistas. A capela dava. É uma universidade. Você sabe o que é uma universidade americana? Se as universidades aqui do Brasil são perversas, os alunos são tudo virados, imagina uma universidade americana, onde tudo é liberto, tudo, as pessoas podem tudo e um pouco mais. Sabe como é o recreio de uma universidade? As pessoas saem em tribos: a tribo que vai fumar maconha, a tribo que vai cheirar cocaína, a tribo que vai fumar o crack, a tribo que vai para os cantos escondidos da faculdade fazerem sexo, a tribo que vai para jogatina, a tribo que vai para a azaração, a tribo que vai rir das piadas de TikTok. Tribos, meninos e meninas que, se você falar em Deus para eles, eles dão risada na sua cara. Pois bem, foi lá numa universidade dessa que um dia, na hora do recreio, cada um foi para um canto. Uns foram fazer sexo, outros foram cheirar cocaína, outros foram ver pornografia, outros foram jogar. Saíram 5 meninos e meninas para a capela. Chegaram na capela e disseram: vamos fazer um culto? Vamos. Não tinha ninguém para tocar um violão, não tinha um pregador. Esses meninos começaram a orar. Era para ser só uma oração comum de meia hora. Eles começaram a orar meia hora, começaram a orar 1 hora, 1h30, 2. Não voltaram para a sala de aula. 3 horas de oração. Terminou o turno, ninguém foi embora, continuaram orando. 7 horas orando, 8 horas orando. A notícia amou os pais, perguntaram dos filhos. A faculdade disse: estão lá dentro da igreja, não tem quem tire de lá. Os pais vieram, os pais começaram a dormir dentro da igreja e viraram 24 horas orando, 48 horas orando, 72 horas orando, 1 semana orando, 2 semanas orando, 3 semanas, 1 mês, 2 meses. Pessoas do mundo inteiro pegavam jatos para ir para lá para saber o que estava acontecendo. Chegava lá, nenhum paralítico andou, nenhum cego viu, era só moços e moças chorando. Eu tinha um amigo que foi lá e disse: Marco, estava tudo bem aqui fora, porque eu fiquei numa fila para entrar. Quando abriu a porta, chegou a minha vez. Quando eu pisei lá dentro, meu corpo ficou mole, eu comecei a chorar. Eu falei: por quê? Não sei. Eu encostei na parede e só chorava, porque a presença estava lá. Agora quer olhar comigo no céu? Deus está aqui cuidando de 7 bilhões de seres humanos. Países islâmicos, a janela 1040, ninguém conhece Jesus ainda. Países africanos, onde a feitiçaria é pesada. O Brasil, que tem o título de ser um país cristão, mas que aborta 1 milhão de bebês por ano. Um país que era para ser um país evangélico, mas tem o maior número de viciados em drogas do mundo. As cracolândias do Brasil, não tem nada que supere elas no mundo. Sabia disso? O maior país corrupto do mundo. Tudo que não presta está aqui. E Deus tendo que administrar tudo isso. E uma igreja letárgica. E os crentes divididos. E os crentes questionando sobre salvação. Uma bagunça. E Deus tentando administrar. Ele olha para os Estados Unidos. O fedor que sobe daquela nação é terrível. Só pecado grosseiro. Mas no meio daquela caatinga, Deus sentiu algo perfumado. Eu imagino Deus falando: vocês sentiram também, anjos? O Senhor está vendo um fedor lá daquele país liberto. Sim, mas eu senti um fiozinho de bom cheiro. E Deus começou a procurar de onde vem. Os olhos dele parou dentro de uma universidade.
5 meninos, moços e moças, orando. Quando Deus viu aquilo, para não perder, o Senhor disse: quero anjos agora lá, cerque aquele lugar, para o diabo não atormentar eles. O louvor deles é perfeito. Os anjos cercaram aquele lugar e eles começaram a orar 1 dia, 2 dias. Foram meses de oração. Milhares de pessoas voltaram para Jesus. Os dias que se seguiram, os jovens não conseguiam mais se prostituir na universidade, não conseguiam mais se jogar. Os jovens da universidade foram todos orar. Não tinha um pregador lá, não tinha um grande escritor, um doutrinador, alguém que escreve revista de escola dominical, não tinha. Tinha meia dúzia de adoradores. Se aconteceu lá, por que não pode acontecer aqui? E por que não acontece, pastor? Porque você morre de vergonha. É só diz: não, eu não quis. Se for para Jesus me batizar com o Espírito Santo, tem que ser do meu jeitinho. Eu não quero rolar pro chão, não quero cair. Não, se for para eu sentir Deus, eu não quero. A minha maquiagem não pode desbotar. Se for, você fica colocando condições. Não coloque condições. Se a presença está aí, se agarre a ela. Vou falar de novo. Se está sentindo Ele, então feche os olhos, ignore quem está à sua esquerda, à sua direita. Se entregue. De que forma, pastor? Pede até Ele te dar. Fala com Ele. Tem esse profeta maluco falando há 2 horas aí, é verdade? Se é verdade, eu quero receber. Faz o teste. E Ele vai te batizar com o Espírito Santo. E Ele vai te dar dons. E quando esse culto terminar e você voltar para casa, sua vida nunca mais será a mesma. Por quê? Porque nós não estamos órfãos. Só quem acredita que o Espírito Santo está aqui, fique de pé comigo num grito de glória a Deus. Feche seus olhos. O que nós precisamos é que Ele volte a ser como Ele fazia no passado. Nós não queremos nada novo. Nós só queremos o mesmo que os nossos pais tiveram. O nome dele é Jeová Jireh. Ele proveu no passado, Ele pode prover no presente de novo. Tem alguém que acredita? Feche os olhos. Junte as suas mãos em oração. Eu posso te trazer até aqui, daqui para frente. É entre você e Deus.